Bom dia a todos. Voltando depois de um período longo sem publicar nada, mas eu ratifico que o objetivo desse canal, do Telegram, é publicar áudios falando sobre questões práticas, reais, que eu percebo que houve maior dificuldade, principalmente na parte semiológica, né? Mas também algumas questões de tratamento. E hoje eu venho para falar sobre uma questão interessante que é relacionada às paralisias oculares, né? E essa questão é a seguinte: às vezes o paciente que tem uma queixa de diplopia, uma diplopia binocular, ele não apresenta aparentemente um desvio, né? Não é igual um terceiro que tem a pitose, tem aquela XT, ou mesmo o paciente que tem um sexto que chega para você com uma esotropia, né? Um desvio convergente, e na paralisia de terceiro tem aquele desvio divergente muito claro, qualquer pessoa percebe, uma criança de 5 anos percebe que a pessoa tem um desvio do olho. Mas não é desse paciente que eu quero comentar. Eu quero comentar aqueles pacientes que têm a queixa de diplopia e em posição primária do olhar você examina e vê que ele não tem um desvio e mesmo no teste das duções, ou seja, movendo o olho para um lado, para o outro, você também não detecta nenhuma restrição do movimento ocular. É interessante porque nessa hora a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que, bom, o paciente não deve ter uma paralisia, então a queixa, será que é uma diplopia monocular? Será que o paciente está simulando? Na verdade, tem uma situação que é interessante, isso que é a pérola, vamos dizer assim, semiológica, eu queria deixar aqui nesse áudio, que é importante testar se o paciente tem desvio em várias posições, né, do olhar, na verdade, não só em posição primária do olhar, que é o que normalmente a gente faz. Então, e é aí que você consegue descobrir que o paciente tem sim um desvio pequeno, né, o que a gente chama de foria, né, que pode ser uma exoforia, uma esoforia, enfim. E para isso, é aí que eu quero a dica. Você tem que pedir para o paciente olhar para o lado onde ele refere, percebe que a diplopia fica mais acentuada. E aí você faz o teste do cover, né? Do cover alternado. Cobre um olho, cobre o outro, aquilo lá alternadamente e você vai perceber o movimento. E é importantíssimo isso, assim, você questionar o paciente. Por exemplo, o que aconteceu nessa semana foi isso. O paciente tinha um traumatismo craniano, se queixava de uma paralisia, perdão, de uma diplopia, e ao exame externo você não percebia desvio e o paciente, e não tinha restrição também. O paciente referia que tinha diplopia principalmente quando olhava para cima. Então, o que nós fizemos? Pedimos para ele baixar o queixo, né, baixar o mento, e aí nisso ele olha para cima em direção da, da tabela de Snellen, né, onde tem lá o ortotipo, pede para ele fixar um ortotipo, aí sim, ele olhando para cima, você faz o teste do cover alternado. Nesse caso, o paciente tinha uma altura que a gente fala, né? Tinha uma hipertropia de um dos olhos, né, do direito sobre o esquerdo, confirmando confirmando o diagnóstico de um estrabismo vertical, que é, que é a causa da queixa do paciente, que é a diplopia binocular. Tá? Esse paciente não tinha esse desvio em posição primária do olhar. Essa que é a questão. Ele, em posição primária do olhar, ele não apresentava desvio e ele não tinha restrição. Só quando colocava o paciente em uma posição onde o queixo encostava quase no peito dele, e ele olhando para cima, no caso, é que aparecia esse desvio vertical no exame do cover alternado. Então, essa é a dica. Examine o paciente com cover alternado na posição onde ele se queixa da diplopia. Um bom dia a todos.